Olá, meus queridos alunos e alunas, formandos e formandas, que alegria! Estamos acabando, né? Que coisa boa, vocês são vitoriosos. Daqui muito pouco tempo, vocês estarão até sentindo saudade, né? Dessa fase desafiadora e que agora vai colocar vocês mais próximos do sonho, né? Dos sonhos de vocês, da realização dos sonhos. Então, parabéns, que alegria termos chegado até aqui, né? Mas ainda temos um pouquinho de matéria para estudar. Vamos lá, então? Vamos falar de recurso ordinário, né? Então, já vimos aí petição inicial, já vimos contestação e vamos ver o RO. Ele é muito tranquilo, primeiro porque vocês já viram todas as outras práticas, né? Então, isso facilita a compreensão. E porque também vocês já viram o processo do trabalho. Então, a parte formal, né, vocês já conhecem. E agora a gente vai alinhar isso tudo, né? Teoria da parte material, a teoria da parte formal, né, do processo do trabalho e colocando isso tudo em prática, redigindo um recurso, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu peço a vocês é que releiam o capítulo do livro que trata sobre recurso ordinário, né? Para a gente relembrar as hipóteses de cabimento, os requisitos específicos, né? Os pressupostos desse recurso. Então, é importante que a gente relembre toda a parte normativa, né? Teórica sobre o recurso ordinário, ok? Ele está previsto lá no artigo 895 da CLT, que vai dizer que cabe recurso ordinário para instância superior, né? Das decisões definitivas ou terminativas das varas no prazo de 8 dias. Então, das decisões proferidas, né, pela primeira instância, seja a decisão definitiva ou terminativa, cabe RO no prazo de 8 dias para a instância superior, beleza? Então, essa vai ser a nossa hipótese padrão. Mas também cabe esse recurso das decisões definitivas ou terminativas proferidas pelo tribunal quando atuar com competência originária, né? Então, quando o tribunal for apreciar pela primeira vez determinado fato, e dessa decisão, então, vai caber RO. Mas nós vamos tratar especificamente da primeira hipótese, né? Pressupondo aí que vai ser um recurso cabível contra a decisão proferida pela vara do trabalho, ok? Então, você vai ter que impugnar a matéria de fato e de direito, mais uma vez, né? Nessa instância ainda é possível rever matéria de fato, né? Então, aí nós vamos impugnar toda a defesa ou reiterar a petição inicial, né? Voltar nos assuntos, melhor dizendo, da inicial ou da defesa, a depender aí de quem que vai ser a parte interessada nesse recurso, revisitando, então, matéria de fato e de direito, ok? Pode-se falar de prescrição novamente, isso no 153 do TST, tá? Então, ainda nessa instância, é possível chamar atenção para a prescrição. O artigo 899 da CLT vai dizer, né, que o recurso é interposto por simples petição e com efeito meramente devolutivo. O requisito de simples petição, ele vai estar de acordo com a ideia do juspostulante, né, da parte poder recorrer independentemente do advogado, mas não vai ser o nosso caso, né? O nosso recurso, ele vai ter que observar todo o rigor técnico, considerando que está sendo manejado, redigido por um profissional, ok? Então, vamos observar aí todas as regras próprias do recurso para que ele fique bem feito, ok? O efeito é meramente devolutivo, isso significa que a execução provisória já pode, né, ser iniciada paralelamente à interposição de recurso. E se você deseja que o recurso tenha efeito suspensivo, né, então suspende o efeito da decisão e não comece a execução provisória, a gente tem a súmula 414 do TST, que vai dizer as hipóteses, né, e a forma para que seja impresso nesse recurso o efeito suspensivo. Caso contrário, o seu efeito é meramente devolutivo, né? Devolve a matéria para reapreciação do tribunal sem que suspenda a decisão, né? Então, a decisão já pode ser provisoriamente executada, ok? Então, essa é a regra do processo do trabalho que vai aí a favor da celeridade. Tão importante nesse ramo do direito por tratar-se de crédito de natureza alimentar. Bom, dito isso, então, né? Ao redigir a nossa petição, a gente vai ter a petição de encaminhamento e as razões recursais propriamente ditas, né? Então, a petição de encaminhamento vai ser aquela primeira ali
petição em que você vai endereçar para o juiz ACO, né? Então, o juiz que proferiu a decisão, ele que vai receber essa petição de encaminhamento e vai remeter ao tribunal, né? Então, você encaminha o seu recurso para o juiz que proferiu a decisão, relaciona as partes, né? Só reitera aí quem são as partes. Você vai demonstrar o seu inconformismo, então vai dizer inconformado com a decisão proferida no processo número tal, nos termos a seguir expostos, né? Se não tiver sido oportunamente juntada a procuração ou se houver necessidade de juntada de nova, esse é o momento oportuno, né? Então, se for a primeira participação do advogado nesse momento processual, você vai requerer a juntada de procuração ou de subestabelecimento, não esquecer, né? Requerer a juntada do pagamento, do comprovante de pagamento de custas de depósito recursal, se for o caso, né? A depender aí de ser um recurso interposto pela empresa ou pelo trabalhador, e aí então a gente vai ter que modular esse requisito, tá? Mas se for o caso, se você estiver, por exemplo, advogando para a empresa e ela preenche os requisitos ali de comprovação de pagamento de custos de depósito recursal, isso deve ser feito nesse momento, ali nessa petição de encaminhamento. Requerer, então, a admissão, processamento e o envio do recurso para o tribunal. Então, admissão, então receba o recurso, processe e envie para o órgão adquém, que vai ser quem vai apreciar, beleza? Indicar local, data, dados do advogado, né? E o endereço, reiterando se for a primeira participação dele nesse processo, ok? Bom, então, essa petição de encaminhamento, ela vai ter basicamente esses aspectos formais, tá? Principalmente a importância da menção dos requisitos de admissibilidade desse recurso, ok? Então, cabimento, tempestividade e preparo. Cabimento, né? Foi proferida uma sentença pela vara do trabalho, de acordo com o artigo 895 da CLT, né? Cabe recurso ordinário dessa decisão. Então, cabimento. Tempestividade, né? Aí você vai discriminar. A sentença foi publicada no dia tal, início da contagem do prazo no dia tal, término da contagem do prazo de 8 dias no dia tal. Então, você demonstra exatamente, né? A data de publicação da decisão, exclui dia do início, inclui dia do fim, e demonstra o dia do início do prazo, o dia do fim do prazo, ok? Você demonstra essa contagem para evitar qualquer prejuízo no que diz respeito à tempestividade, tá? Se tiver algum feriado, algo ali que influencie na contagem, né, ou no início da contagem, enfim, isso deve ser demonstrado também, ok? Nesse momento. E o preparo, né? Como eu disse, se for o caso de recolhimento de custos de depósito recursal, você também deve demonstrar nesse momento. Por quê? Porque o primeiro juízo de admissibilidade vai ser feito na primeira instância, né? Então, nessa petição de encaminhamento, você já demonstra o preenchimento desses requisitos, ok? Desses pressupostos de admissibilidade. No recurso, você também pode trazer preliminares e prejudicial de mérito, né? Então, volta nessas matérias, também se for o caso. Por que eu tenho insistido também, se for o caso? Porque vai depender de, como eu disse, quem está se valendo desse recurso, né? Quem aí é o seu cliente, se é o autor, se é o trabalhador, se é a empresa. Então, obviamente que ao redigir um recurso, a gente tem que modular tudo isso, né? Se colocando aí realmente no lugar do procurador daquela parte. Então, se for o caso, voltar nas preliminares, ok? Principalmente, né, as nulidades ocorridas ao longo do processo. Se houver, né, alguma situação ali ocorrida, por exemplo, em audiência, que suscitou um protesto, né, às vezes uma testemunha que foi indeferida, esse é o momento processual também de voltar nessa nulidade, porque às vezes o seu pedido é de que seja feita uma nova audiência, né, nulidade dessa instrução, por exemplo. Então, esse momento processual, se tiver havido algum registro de protesto por causa, né, de alguma nulidade que queira ser suscitada, esse é o local e o momento de voltar ao assunto, né? A prejudicial, a prescrição, né, também pode ser arguída, ainda pode ser arguída nesse momento processual. Então,
se for o caso, voltar nesse tópico e, em seguida, voltar no mérito propriamente dito, né? Ou voltar não, né? Adentrar no mérito propriamente dito. E aí, a sua insurgência é contra a sentença, né? Voltando aqui, buscando na nossa memória. Na petição inicial, você trouxe o fato, o fundamento e o pedido. Na contestação, você disse, alega o autor que, entretanto, não é assim, né? Então, você impugnou ali a fala do autor, né? Agora, o seu inconformismo é contra a decisão. Então, você vai tópico por tópico de inconformismo. Então, da mesma forma, você vai abrir tópico por cada uma das matérias que você discorda da decisão, né? Então, por exemplo, das horas extras, do adicional noturno, das férias, né? Então, você traz tópico por tópico e vai montar o silogismo de defesa nesse recurso, ok? O silogismo, ele é composto das mais ou menos das mesmas... da mesma forma como a gente fez já na contestação, né? Mas ao invés de, como eu disse, impugnar a fala do autor, a gente vai ir contra o que o juiz disse. Então, a gente sempre vai começar: o douto juiz Acó, né? O excelentíssimo juiz julgou procedente o pedido de parará. Então, o excelentíssimo juiz julgou procedente o pedido de horas extras. Ponto. Então, o primeiro parágrafo do silogismo é você dizer o que o juiz fez, né? A decisão, qual foi a decisão proferida. Aí, na sequência, você diz: data vênia, equivoca-se o douto magistrado, o douto juiz. Você vai dizer, você decidiu assim, mas tá errado. Só que, né, sempre usando a expressão data vênia, equivoca-se o juiz, de uma maneira muito respeitosa, né? Que deve ser aí o diálogo entre as partes do processo. Então, o douto juiz julgou o procedente pedido de hora extras, ponto. Entretanto, equivocado está a decisão, ou data máxima vênia, equivocou-se o juiz, ponto. Isso porque, e aí você traz, olha, isso porque ficou comprovado que apesar dele ter trabalhado em excesso de jornada, tinha banco de horas e todo o excesso foi compensado, ponto. Logo, deve ser reformada a decisão para ser julgado improcedente o pedido de pagamento de horas extras. Então, o silogismo é composto desses 4 itens, 4 parágrafos. 1, você repete, copia a decisão. 2, diz data máxima vênia, né, que o juiz se equivocou. 3, traz o argumento, o seu argumento, né, isso porque aconteceu tal coisa, o fato era assim, a prova foi nesse sentido. E o 4º parágrafo vai ser o pedido de reforma da decisão, para que o pedido seja julgado improcedente, ok? Então, esse vai ser o seu silogismo. A gente vai trabalhar a partir desses 4 parágrafos para todos os tópicos, tá? Como eu disse, esse silogismo, ele serve para qualquer ramo, né, do direito. Eu posso usar lá no direito civil, no direito consumidor, e é uma forma de estruturar melhor as suas ideias e não ter erro, né? Seguindo esse silogismo do recurso, você tem um caminho certo ali para construir suas ideias de uma maneira clara, objetiva e demonstrar o que você veio buscar, né, com esse recurso, ok? Então, dito isso, a gente vai fazer os silogismos e, por fim, a conclusão, né? A conclusão do seu recurso vai ser dizendo, então, que a decisão deve ser reformada nesses aspectos, né? Você vai pedir para que o juiz conheça do recurso primeiro, né? Então, receba o recurso, conheça, porque preencheu os pressupostos de admissibilidade, né? Então, conheça do recurso e, no mérito, julgue improcedente os pedidos, como foi indicado, né, ao longo do recurso, para que a decisão seja reformada de acordo com o que se pede nesse recurso, ok? Então, conheça do recurso porque preencheu os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, reforme a decisão para que seja julgado procedente ou improcedente, né? Aí vai depender também de quem que você está aí defendendo, mas dizendo que a decisão deve ser reformada nos seguintes aspectos. E aí você brevemente reafirma esses aspectos, ok? Indicar local, data e dados do advogado, se for a primeira participação no processo, ok? Então, pessoal, é bem tranquilo, mas como eu disse, releiam a teoria, leiam esses slides com calma, treinem esse silogismo, né, de recurso
e a gente vai colocar em prática na nossa próxima aula síncrona, ok? Então, obrigada a todos, até lá!